E aí, pessoal, tudo bem? Este vídeo aqui é a segunda parte de uma série que virou uma playlist no canal, tá? Então virou uma playlist só sobre isso, sobre sugestões minhas para mudar no beisebol, coisas que eu mudaria no beisebol. Tá? Porque o beisebol está tendo uma certa crise de popularidade nos Estados Unidos, sobretudo com as gerações mais novas. Isso é uma coisa que vem incomodando. Ainda que o beisebol se mostre muito sólido em popularidade em vários medidores, muito por causa de uma população um pouco mais velha, entre os jovens ele ainda é popular, mas ele já fica com números bem mais baixos do que normalmente ele tem. Então você tem uma projeção de popularidade do beisebol em longo prazo de se estabelecer como o terceiro esporte, ser definitivamente ultrapassado pelo basquete. A gente está num processo ali que está, dependendo do critério, um aparece na frente, dependendo do critério, o outro aparece na frente, mas essa ultrapassagem está acontecendo, no mínimo ela está acontecendo. Então vou fazer aqui sugestões para tornar o futebol mais atraente. E não estou inventando essa ideia de fazer essas mudanças, porque a Major League Baseball está pensando nessas mudanças. Implementou algumas mudanças na temporada 2020, algumas delas vão ser mantidas para a temporada 2021 com a justificativa da pandemia, mas são coisas provisórias, e já usou numa liga independente e vai usar nas ligas menores deste ano mais mudanças ainda. Ou seja, há um ambiente de tentar realizar mudanças nas regras do beisebol. Então só estou entrando nessa onda e falando quais eu gosto e por que eu gosto delas, ou quais eu implementaria, porque algumas eu não gosto. No meu gosto pessoal eu não gosto, mas eu implementaria porque eu vejo que no cenário geral seriam benéficas. Vou fazer este vídeo aqui sobre regras do jogo jogado, porque tem algumas são regras da dinâmica da liga, tudo, né? Regras de regulamento. Essas aqui são regras do jogo. De regras do jogo vão ser duas partes. Esta aqui é para tornar o jogo mais acelerado, mais dinâmico, digamos, tá? Para encurtar o jogo. O outro vídeo, o vídeo de amanhã, sobre a parte 2 da regra do jogo, é para tornar o jogo com mais ação. São duas coisas diferentes. Uma é para você fazer com que o jogo corra mais rápido. A outra é para fazer que aconteçam coisas mais dinâmicas na partida. Mais ação, mais bola sendo rebatida, colocada em jogo, tá? Esse tipo de coisa. Vamos lá. Regras de jogo que eu adotaria. Primeira, eu adotaria relógio para arremessadores e rebatedores. Quando a gente fala da adoção de relógio para o arremesso, a gente pensa muito no arremessador, que em geral seria o alvo principal disso, mas vale para o rebatedor. Então, a partir do momento em que o arremessador recebe a bolinha que vem do catcher, que vem do árbitro, de quem quer que venha, essa bolinha de volta para ele para iniciar um novo arremesso, começa a contar o relógio. E daí ele teria... Normalmente o padrão que eles usam é 20 segundos, tá? Então eu tô pensando em 20 segundos. De repente eles até podem chegar à conclusão que dá para fazer um pouquinho mais rápido, em 15 segundos, por exemplo. Mas ele tem 20 segundos para fazer o arremesso. Que acontece se ele não fizer o arremesso em 20 segundos? Conta uma bola. Conta como se ele tivesse feito um arremesso fora da zona de strike. Conta como bola. Se tiver com contagem cheia, é walk. Se ele estiver pronto para fazer, mas o rebatedor não está pronto para rebater, o rebatedor está ajeitando a luva, o rebatedor saiu ali para dar uma aquecida, sai ali da caixa dele, da área dele de rebatida e dá umas rebatidas no vazio ali para dar uma testada na pegada de novo, né? Naquela enrolada, digamos, conta como strike. Se o relógio estourar por causa do rebatedor, conta como strike. Falar, não, mas isso desvirtua o jogo. Eu sei que tem gente que joga beisebol no dia a dia assim, que reclama muito e fala, não, porque esse tempo que se perde não está enrolando. O arremessador está se concentrando para pensar melhor em que arremesso vai fazer. E o rebatedor muitas vezes está se concentrando para tentar adivinhar o que está passando na cabeça do arremessador e do catcher para tentar se posicionar melhor para o jogo. É verdade, eu concordo com isso, eu respeito isso. Mas você pode impor um tempo para isso. E daí você tem que tomar a decisão rápido. Você pode falar, mas no futebol americano, Super Bowl, tá rolando o Super Bowl, tá rolando de temporada regular, que seja. O ataque tá ali. Faltam 5 segundos para estourar o cronômetro. A linha de scrimmage tá em 25 jardas a 25 jardas da end zone. O quarterback, ele tem
tempo X para decidir que jogada ele vai fazer. Ele pode decidir se ele vai fazer um passe para o jogador X, para o Y, na verdade, o que passe vai fazer, ele já faz como, mas assim, qual vai ser a jogada que vai ser combinada ali, né? Então, que rotas que os recebedores vão fazer, se a bola vai para o corredor, e daí a linha ofensiva vai ter que tentar abrir um espaço para o corredor passar no meio, tudo isso vai ter que ser decidido antes do snap. Isso tem tempo para decidir. E é um tempo super escasso ali, que já está decidindo o jogo. E ele tem tempo, ele tem que tomar uma decisão. Então, ele toma a melhor decisão? Nem sempre as melhores decisões são tomadas por causa do tempo. Às vezes ele não teve tempo de pensar melhor no cenário, entendeu? De repente chamar todo mundo para conversar direitinho no que é ser feito, né? Poderia ser melhor. Por que no beisebol pode? Não tem problema, acho que o arremessador é bom o suficiente para se adaptar a isso e tomar decisões um pouco mais rápidas. Quem já viu jogos em que havia relógio de arremesso, que isso já foi adotado algumas vezes, diz que o jogo ficou muito mais dinâmico. Não porque o arremessador fica com pressa para fazer o arremesso, mas porque ele não fica perdendo tanto tempo. Ele já pensa, ele já chega lá, já negocia rápido com o catcher qual vai ser o arremesso, vai lá e faz. Né? Ele não fica tanto tempo parado ali tentando dar uma última concentrada. Porque no final das contas, tanto o arremessador quanto o rebatedor, eles começaram a usar essa demora para se preparar também como uma forma de influir na cabeça do outro, de enervar o outro. Então vamos tirar esse tempo deles. 20 segundos tá bom demais para decidir o que o arremesso vai fazer. Tá? Segunda coisa, limite de pick-off. Que isso vai ser testado. Vai ser testado neste ano nas ligas menores. Quando você fala que tem um relógio de arremesso, se o arremessador for fazer um pick-off, né, que é arremesso na primeira ou na segunda base, talvez até na terceira, para alguém que está querendo avançar, né, querendo roubar a base, esse arremesso de pick-off volta ao cronômetro, né, isso daí não vai contar. Mas você faz um limite de pick-off. Por quê? Porque muitas vezes a questão não é tentar evitar o roubo de base. Primeiro que incentivar o roubo de base é bom. Tá? Então você limitando o pick-off, você cria um incentivo a mais para o ladrão de base, para o corredor disparar. Ele passa a ter um pouquinho mais de chance de conseguir roubar a base, porque o arremessador talvez pense duas vezes antes de fazer um pick-off, talvez limite, talvez ele esgote todos os pick-offs que ele tem naquela jogada, e daí daí o corredor sabe que não vai poder fazer o pick-off, então ele sabe que vai poder disparar. Né? Então, ter um limite de pick-off pode ser uma coisa interessante. De limite de pick-off por duelo, não pelo jogo inteiro. Né? A cada duelo pode fazer 3 pick-offs, alguma coisa assim. Tá? Porque também acontece de alguns arremessadores usarem essa ferramenta de pick-off para ganhar tempo e não fazer o arremesso para o rebatedor. Por quê? Porque tá tenso, porque o jogo tá nervoso, né? E muitas vezes ele acaba usando isso como uma válvula de escape. Então limita um pouco isso, porque no final das contas são jogadas que geram poucas eliminações, né? Proporcionalmente pouco. E você incentiva o roubo de base, que é uma coisa legal para o vídeo de amanhã, tá? Sobre tornar o jogo mais dinâmico. Tá? Terceira coisa que eu mudaria: entradas extras com corredores em base. Foi adotado ano passado, já é adotado em vários lugares, inclusive aqui no Brasil se usa, no World Baseball Classic se usou, e se usou na temporada passada. Né? Há modelos diferentes, né? No World Baseball Classic, por exemplo, quando chega entradas extras, começava com um corredor na primeira e um na segunda já, com um corredor na primeira e na segunda. Aí eu não gostei muito não, porque acontecia sempre o seguinte: o primeiro rebatedor tenta um bunt de sacrifício, porque daí ele empurra o corredor da primeira para a segunda e da segunda para a terceira, daí o segundo rebatedor vai para uma rebatida de sacrifício. Né? Ficou muito repetitiva a estratégia. Um corredor só na segunda, como foi na Major League Baseball em 2020, acho que ficou um pouco melhor. Porque há formas diferentes de você trabalhar a estratégia numa situação assim. Porque como não tem o risco de uma queimada dupla, porque quando o rebatedor vai para o bunt na primeira, é que ele quer evitar a queimada dupla. Ele quer que o companheiro vá para a terceira base sem que o da primeira seja eliminado. O corredor da primeira seja eliminado numa queimada dupla. Né? Então, por isso que ele é para o bunt. Com a primeira base vazia, ele não tem mais essa possibilidade. A chance de uma queimada dupla é muito pequena. Então, acho que ficou melhor. Eu não gosto, na verdade, no geral, como o meu purismo, o lado tradicionalista que eu tenho, o lado romântico ali do beisebol, eu não gosto dessa ideia. Né? Para mim, eu não acho ideal. Mas eu acho que para a liga seria melhor no final das contas, tá? Porque os jogos terminariam mais rápido.
Então teriam, assim, os jogos que chegam em entradas extras não vão com entradas extras longuíssimas, que vai para 17, 18 entradas. Pode até acontecer, mas é uma vez a cada 2 anos que um jogo vai ficar empatado por tantas entradas assim. E, em geral vai resolver na 10ª, na 11ª, na pior das hipóteses na 12ª. Vai acabar resolvendo. Segundo, as entradas extras muitas vezes são muito ruins de ver. O nível técnico das entradas extras é muito baixo, porque os jogadores começam a ficar cansados, então eles não começam a trabalhar muito bem para rebater. Os arremessadores ali, sempre vai ter um arremessador com o braço novinho para entrar, então os arremessadores estão tinindo, os rebatedores estão cansados, eles ficam meio ansiosos, começam a querer resolver num swing só para tentar um home run que resolva o jogo fica muito cansativo, sobretudo a partir da 11ª ou 12ª entrada. Os jogos ficam ruins. Se sempre tiver um corredor já na segunda base, o torcedor mesmo que tá vendo na TV ou tá vendo no estádio fala, não, daqui a pouco acaba o jogo, deixa eu ver mais um pouquinho porque daqui a pouco resolve. Porque sempre vai ter um corredor em base, então a chance de corrida, de pontuação, de emoção vai ser maior. E além disso, com o jogo terminando mais rápido, os jogadores não se sacrificam tanto para o dia seguinte. Que é até uma coisa que eu vou mencionar no terceiro vídeo sobre mudanças de regra da liga como um todo, mas eu vou mencionar isso aqui também. Tá? Porque quando os jogadores ficam até 16, 17, 18 entradas, eles ficam arrebentados fisicamente. O que acontece? Os times que participam desses jogos, eles ficam arrebentados para os dias seguintes. Então, você às vezes preserva a pureza de um jogo, de uma partida isolada, só que você prejudica outras 6, as 3 de um time e as 3 do outro. Por quê? Porque o bullpen, no final das contas, usou todo mundo, tá todo mundo arrebentado, porque os jogadores estão muito cansados por terem feito 2 jogos ao invés de um só, de uma vez só, e então eles acabam muitas vezes tendo até uma série de derrotas, uma série de partidas ruins depois de um jogo de 17, 18 entradas, mesmo que se você vença heroicamente um jogo de 17 entradas. Então você preserva um jogo e estraga outros 6, acho que a conta não é favorável. É mais prático você fazer um jogo terminar rápido, ter uma emoção rápida e fazer com que os jogadores ainda estejam em boas condições físicas para jogar o jogo no dia seguinte. Até porque às vezes esses jogos de 17, 18 entradas vão até altas horas da madrugada, 2, 3 da manhã no horário local. O time ainda depois tem que tomar banho, pegar um avião para viajar para jogar fora no dia seguinte. Imagina, deve chegar no dia seguinte, que horas que chega para ainda fazer um jogo? Estraga mesmo. No playoff, joga normal. Na temporada regular, podia fazer isso. Porque temporada regular é um jogo atrás do outro, né? E às vezes você estraga um jogo contra um time, só que no dia seguinte vai pegar um outro time que tá fresquinho ali, porque não teve tantas entradas extras, ou às vezes até folgou no dia anterior. Né? Em playoff, não. Aí você até preserva o jogo com regulamento normal. Fala, mas vai ter uma regra para playoff, uma regra para temporada regular diferente? A NHL faz isso. Na temporada regular, se o jogo termina empatado na prorrogação, joga o shootout, né? Tipo a disputa de pênaltis do hockey, né? Joga o shootout. No playoff, não. Se termina na prorrogação empatada, joga uma segunda prorrogação. Então, você pode adotar regras diferentes, acho que não acho o fim do mundo. A quarta mudança, a zona de strike digital. Que é uma mudança que acho que vai acabar acontecendo mais hora menos hora. Acho que ela só precisa aperfeiçoar melhor a tecnologia para ser mais unânime, para que todo mundo aceite que ela que ela é boa o suficiente, que ninguém vai ficar estranhando. Por que eu acho que ela melhoraria? Primeiro que o jogo não vai ficar mais rápido necessariamente na hora, mas o jogo vai ficar com menos discussões, por exemplo. Tudo bem que se pegar o exemplo do VAR aqui no Brasil, o pessoal reclama também do árbitro quando tem VAR. Né? Mas quando a bolinha passa na zona de strike, o árbitro já vai receber uma sinalização se foi bola ou strike, ele vai lá e já faz a marcação dele. Os jogadores e técnicos não vão ter tantos motivos para reclamar, porque o árbitro só está repassando a informação que ele recebeu. Ele não marcou nada. Então o jogo também pode ganhar um pouco de dinâmica nisso. Acho que a zona de strike digital pode ajudar. Tem um lado que eu sei que ela pode atrapalhar, porque às vezes o jogo está uma lavada, e o árbitro acomoda a zona de strike para o jogo acabar rápido. A zona de strike digital não vai fazer isso. Tá? Mas daí teria uma outra coisa que eu adotaria, essa é meio polêmica, tá? Mas eu adotaria. A regra de misericórdia.
A regra de misericórdia, que também é adotada em vários campeonatos, normalmente ela é assim: se um time está ganhando por 15 corridas de vantagem até a quinta entrada, o que é bem raro, ou se está ganhando por 10 corridas de vantagem até a sétima entrada. Ao final da sétima entrada, tá 10 corridas de vantagem, acabou o jogo. Acabou o jogo ali. Eu acho que vale a pena adotar isso na Major League Baseball também. Por causa de uma coisa que eu vou mencionar também no outro vídeo, que pelo mesmo motivo das entradas extras mais curtas, tá? Por uma questão de físico dos jogadores. Porque jogos, mesmo que de 9 entradas, mas que fica uma lavada, tipo um jogo que fica 15-3, são jogos normalmente muito longos. E jogos em que o time que tá rebatendo mandou os seus jogadores rebater 5, 6 vezes, porque eles não param de rebater, né? Não tem jogador eliminado nunca. Então os jogadores vão rebater 5, 6, 7 vezes no mesmo jogo. Enquanto isso, o time que tá tomando a paulada tá gastando muito jogador, tá gastando todo o seu bullpen de uma vez só, porque tá tomando paulada, então fica trocando de arremessador em geral, né? Então, precisa disso? O jogo já está definido. Na história da Major League Baseball, a gente vai achar uns 3 ou 4 jogos em que teve uma virada de mais de 10 corridas de diferença depois da sétima entrada. Ou seja, se o jogo chega na sétima entrada com 10 corridas de vantagem para um dos times, o jogo acabou. Não vai acontecer virada. Se em dezenas de milhares de jogos que já aconteceram na história da Major League Baseball, a gente conta nos dedos das mãos quantos tiveram uma virada de 10 corridas ou mais depois da sétima entrada, é porque essas viradas virtualmente não acontecem. Elas são virtualmente impossíveis, assim, entendeu? Então acaba o jogo ali, né? No final das contas, mas o público pagou para ver um jogo completo e vai ver um jogo de 7 entradas. Na verdade, se o jogo tá com 7 entradas e tá 15-3, por exemplo, ele já tá 4 horas no estádio ou na frente da TV, ele já viu um jogo inteiro, ele já viu um tempo de jogo inteiro. Aquele jogo já entreteu ele pelo tempo de um jogo, porque aquele jogo tá longo, né? E esse é um problema do beisebol. Por exemplo, no beisebol tem vários esportes que não tem tempo. Tênis não tem tempo, vôlei não tem tempo, cricket não tem tempo, né? Mas o cricket tem limite de arremessos, vai no cricket de overs limitados, né? Mas assim, vou pegar o exemplo do tênis e do vôlei, que são mais conhecidos do público brasileiro. São esportes que não tem tempo também, e podem ter partidas. O vôlei nem tanto, né? Porque o vôlei, depois que acabaram com a regra da vantagem, isso lá nos anos 90, o vôlei ficou um esporte mais rápido. Mas quando o vôlei tinha a regra da vantagem, né, que você tinha que fazer o ponto numa jogada que você sacou para ser um ponto de verdade, o vôlei tinha jogos de 3, 4 horas, como o tênis tem. Sobretudo um tênis de Grand Slam que tem 5 sets, ou um tênis de Copa Davis antigamente, tinha 5 sets, tudo, né? O beisebol também pode ter uma partida de 4 ou 5 horas e meia. Só que tem uma diferença. No vôlei e no tênis, um jogo que se prolonga muito, em geral, é um jogo que está muito equilibrado. Então ele fica longo porque ele não é decidido porque os dois competidores estão muito equilibrados, está um jogo acirrado. Ou seja, o jogo está emocionante, o público tem um motivo para continuar vidrado ali vendo, porque não sabe quem vai ganhar. Se o jogo é muito desequilibrado, o jogo termina rápido. Um jogo de tênis, o cara vai lá, faz 6-2, 6-1, 6-2, termina rápido um jogo, mesmo que seja em Roland Garros, que tem um pouco mais de rally ali, de troca de bola ali por causa do Saibro, um 6-1, 6-2, 6-2, vai acabar rápido. Relativamente rápido. Um jogo de vôlei que é muito razoavelmente desequilibrado, que tenha... E vou até pegar na época da vantagem, tá? Que tinha muito desequilíbrio, vai terminar, por exemplo, 15-4, 15-5 e 15-9, né? Com a lei da vantagem aconteciam os placares assim, né? Esse jogo vai terminar meio rápido, vai demorar 1h30, talvez nem isso. No beisebol não. No beisebol, normalmente o jogo que demora muito, ou é jogo de playoff, que tá muito equilibrado ali, então o jogador fica tocando arremessador, fica naquele duelo tático, ou é um jogo muito desequilibrado, porque um dos times não tem ninguém eliminado e fica rebatendo, e o jogo não termina, mas o jogo já tá mais do que decidido, né? E acontece em jogos em que ninguém é eliminado e está equilibrado, por exemplo, um jogo que esteja 14-12, mas é muito mais normal um jogo de 4, 5 horas e estar 11-3 do que estar 9-9.
Então, acho que a regra de misericórdia podia ser implementada assim. No final das contas, ela não entraria em vigor tantas vezes assim ao longo da temporada da Major League Baseball. Ela entraria em vigor, sei lá, umas 10, 15 vezes na temporada inteira, não é tanto pela quantidade de jogos que tem, e acabaria com esses jogos que não se terminam nunca. Fora que, criando a regra de misericórdia, você até tem um incentivo para ficar ligado na sexta ou na sétima. O jogo tá uma lavada, mas você fica ligado na sexta ou na sétima entrada para ver se seu time consegue evitar, né, se o seu time está perdendo, ele consegue alguma corrida para evitar a regra de misericórdia e ganhar um tempo a mais, ganhar as 2 entradas finais para tentar reagir, ou se o seu time está ganhando por 9, o time ainda tem incentivo para continuar atacando para ver se consegue meter 10 de diferença para acabar o jogo logo. Então, as entradas do meio se tornam ainda relevantes porque um time está tentando evitar a regra de misericórdia e o outro está tentando impor a regra de misericórdia no adversário. Então, mesmo que o jogo seja uma lavada, ainda tem um interesse na partida. Os próprios jogadores ainda vão jogar com alguma intensidade e não vão simplesmente ficar deixando o jogo rolar como muitas vezes acontece. Então, implementaria. A única coisa que eu fico um pouquinho chateado com a regra de misericórdia é no caso de um no-hitter ou de um jogo perfeito do arremessador. Como fazer nesses casos? Aí poderia ser que ela fica válida se o jogo perfeito ou o no-hitter fica válido se o jogo entrou em regra de misericórdia, que eu acho que seria o mais prático de fazer, ou então, se o jogo está com um no-hitter ou um jogo perfeito, e ele vai para as 9. O árbitro manda o jogo seguir, porque tem uma grande marca, uma grande façanha ali em vigor. Mas eu acho mais prático terminar o jogo na 7ª, mas o jogador, o jogo é considerado no-hitter um jogo perfeito de 7 entradas nesse cenário. Tá? Porque o time ele ganha o direito de ter um no-hitter curto, porque o ataque dele foi bom demais. Então, quando o ataque funciona bem demais, você tem como um benefício extra se tiver um jogo perfeito ou um no-hitter em andamento. Tá? Uma outra regra que eu acho interessante, que daí eu manteria, tá? A limitação de uso de bullpen. Eu acho que um dos fatores que fez o beisebol ficar com jogos muito mais longos do que tinha antigamente, porque a pessoa acha que o jogo de beisebol é longo demais, mas não foi sempre assim, não. Até os anos 80, a média de tempo de um jogo de beisebol era de 2 horas e meia. Agora está em 3 horas e 10, ou seja, uns 40 minutos a mais do que normalmente durava. Tem um pouquinho de intervalo comercial de TV que ficou um pouquinho mais longo, né? Então fez que o jogo ficasse... Mas também tem muito de troca de arremessadores o tempo todo. No ano passado, passou a se adotar que um arremessador tem que enfrentar pelo menos 3 rebatedores antes de ser trocado. Eu manteria isso por enquanto. Tá? Já é um jeito de você limitar um pouquinho. Acho que muito mais que isso talvez seja demais. Mas é isso então. Essas são as regras do jogo que eu mudaria. Ou pelo menos, no mínimo, eu estudaria. Mas muitas já estão em estudo, então não estou inventando muita coisa nova aqui. Que eu mudaria, que eu acho que não desvirtuaria tanto o jogo assim. Né? E que eu acho que poderia tornar o beisebol, os jogos de beisebol um pouquinho mais rápido assim, matando o tempo morto, diminuindo o tempo morto, né? O tempo que não está acontecendo nada, reduz esse tempo, né? O tempo de ação fica preservado, só reduz o tempo que não está acontecendo nada. Essas são as regras que eu mudaria. Vou fazer um vídeo para amanhã, né, sobre a segunda parte, as regras que eu mudaria para tornar a partida mais dinâmica em relação ao que se tornou o beisebol no mundo de hoje. Tá bom? Mas é isso então, se gostou da joia, não gostou não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Veja a Major League Baseball na ESPN, né? Vai começar dia 1º de abril. E não é mentira, vai começar mesmo. E escreve aqui nos comentários, se você gosta de beisebol, o que você faria dentro desse universo das regras para acelerar o jogo. Mesmo se você quiser discordar das sugestões que eu dei, pode também colocar aqui embaixo, tá? Só não xinga. As regras para tornar o jogo mais dinâmico, ter mais ação, vídeo de amanhã, tá bom? Tchau, tchau.